Olá, eu sou a Andressa, eu sou egressa do curso de Educação Física, licenciatura da Unijuí, e durante a graduação eu fui bolsista de iniciação científica. E a convite do professor Fernando Gonzalez, que foi o meu orientador, eu vim aqui falar um pouquinho das experiências que eu tive com a pesquisa e também relatar o impacto que ela teve na própria formação inicial, na continuidade dos estudos e também para a atuação profissional. Então, foi a partir do quarto semestre do curso que eu tive bolsa de iniciação científica e o tema principal com o qual trabalhei foi a formação continuada de professores de educação física. Particularmente, um grupo de professores vinculado à 36ª Coordenadoria de Educação e que também participavam de uma formação continuada realizada pelo grupo de pesquisa coordenado pelo professor Fernando e pelo professor Festen Saif. Eu participei, então, de 2 projetos, e o primeiro deles foi a sistematização das práticas pedagógicas de professores de educação física, no qual o objetivo principal foi estimular professores a elaborar unidades didáticas a partir da sua prática pedagógica. Foi um processo colaborativo, onde eu, na posição de pesquisadora, estive, então, auxiliando e estimulando os professores a relatar suas aulas, a realizar sistematizações, anotações, né? Foi um processo lento, foram várias reuniões presenciais e também virtuais, porque nesse meio também estivemos utilizando das tecnologias de informação e comunicação como auxiliares do processo, né? E tentamos então compreender em que medida esse processo de sistematização e reflexão sobre as aulas influencia na prática pedagógica dos professores. E o outro projeto, então, foi as possibilidades e os limites na reformulação do plano de estudos de educação física no ensino médio. Então, nesse projeto, estivemos acompanhando e auxiliando 2 professoras de educação física da mesma escola, uma escola pública, para elaborar um novo plano para a educação física. Então, também realizávamos reuniões, leituras, conversas, no sentido de auxiliar as professoras a construir esse novo plano, tendo em vista as possibilidades da escola, tendo em vista as possibilidades também da cultura corporal de movimento. Realizamos acompanhamento das aulas, observações e registros a partir de um diário de campo, e ao final desse processo, as professoras então conseguiram elaborar um documento que especificava os temas, os conteúdos a serem trabalhados nas aulas, a carga horária e a sequência durante os 3 anos do ensino médio. E nesse sentido, essa pesquisa veio estabelecer de que maneira essas professoras reagiram ao novo plano de educação física que elas mesmas construíram. Então, foram nessas 2 pesquisas que eu participei de forma efetiva, mas também estive auxiliando os colegas que também tinham bolsa de iniciação científica e que participavam de outros projetos. É preciso destacar também que, para realizar a pesquisa, nós temos orientação, supervisão de um professor, né, que vem conduzindo e auxiliando durante todo o processo da pesquisa, além de estímulo com a leitura, a buscar artigos, livros que tratem sobre o assunto e discutir esses textos dentro do grupo de estudos, que é esse momento, então, em que nos reunimos bolsistas e juntamente com o professor orientador para debater sobre as investigações, para realizar sínteses desses processos e também debater questões mais teóricas a partir das leituras realizadas. E também outro ponto importante é a produção de trabalho para evento, porque um dos requisitos a serem cumpridos pelo bolsista é sistematizar a pesquisa realizada e publicar em um evento. E é claro que todas essas atividades e a pesquisa em si impactam na vida acadêmica, impactam no próprio processo de formação inicial. Uma questão que é fundamental, né, é que na pesquisa nós aprendemos a aprender. Então, nós criamos autonomia para buscar o conhecimento e conseguimos, então, perceber que existem diferentes autores, diferentes pontos de vista, e isso faz diferença para os próprios componentes
curriculares cursados durante a graduação. Outra questão que é fundamental é a relação com os colegas, com o professor orientador e com o próprio campo de estudo, que também vai auxiliando na criação dessa autonomia para pesquisar. As leituras e o próprio desenvolvimento da iniciação científica te favorece a compreender a educação física como um todo e articular esses conhecimentos com os componentes curriculares. E de fato isso vem a auxiliar então esse processo de ensino-aprendizagem. No meu caso, a pesquisa possibilitou conhecer a realidade da escola. Eu estive acompanhando aulas, estive junto com os professores, realizando reuniões, e isso, ao meu ver, me favoreceu a entender a realidade da escola e as condições de trabalho dos professores, e isso é um fator fundamental para conseguir articular os conhecimentos que a gente aprende na academia com a prática profissional. Outra questão que é interessante também é que, ao entrar nesse mundo da pesquisa, você começa a perceber a forma como o conhecimento científico é elaborado. Percebe que fazer pesquisa é entender a realidade, é buscar respostas, alternativas, é buscar solucionar alguns problemas, da sociedade em si. E a partir das leituras, tu começa a perceber que existem muitas pessoas no mundo todo pensando naquela mesma área do conhecimento, naquele mesmo problema, e isso te empodera a buscar, a tentar contribuir com algo e estudar mais a fundo aquele tema. E eu acho que é nesse momento que tu te encanta com a pesquisa, que tu percebe a importância daquele conhecimento que tu está produzindo e a utilidade que ele pode assumir. A questão é para que ou para quem serve o teu conhecimento e a tua produção científica, Eu acho que no momento que tu percebe que tu pode contribuir para a sociedade, para uma área do conhecimento, para a vida das pessoas, é que tudo começa a fazer sentido. Mas também tem que, partindo da ideia que nós não fizemos nada sozinhos, É preciso amparo nos conhecimentos que já foram historicamente construídos, e é nesse processo, nessa relação de troca que nós aprendemos mais e conseguimos então chegar mais próximo a constatar alguma verdade, ainda que ela seja provisória. Outra questão outro impacto relevante da pesquisa é na própria continuidade dos estudos. No meu caso, o contato com a pesquisa fez com que eu tivesse o interesse em continuar os estudos e a ingressar no mestrado. Atualmente eu estou no último semestre do mestrado em Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria, e a minha pesquisa da dissertação ela tem relação com a formação continuada, currículo, políticas públicas, ou seja, o mesmo tema, o mesmo tema que foi apresentado na iniciação científica. Por último, eu destaco o impacto da pesquisa na atuação profissional. Nesse caso, acho que o principal legado da pesquisa é a própria pesquisa. E aí eu não estou falando na pesquisa científica, e sim da pesquisa num sentido mais abrangente, porque essa busca, essa autonomia para buscar conhecimentos, ela te facilita em muitos âmbitos, inclusive para buscar soluções e alternativas aos problemas do cotidiano, no qual se inclui a prática profissional. O que eu percebo é que o professor, durante a sua prática, ele vai ter que constantemente buscar novos conhecimentos, até porque as transformações hoje ocorrem de forma muito rápida, e um exemplo bem visível disso, para mim, foi ano passado, quando eu atuei alguns meses na rede privada de ensino com a educação infantil. Então, eu tive que constantemente pesquisar, ler sobre educação física na educação infantil, ir atrás de atividades que contemplassem objetivos de cada aula.
né? E a iniciação científica, a pesquisa, ela me deu um pouco dessa autonomia para buscar alternativa e também aprender com o próprio processo de se constituir professor. Acho que, de maneira geral, o impacto da iniciação científica é positivo, possibilita o crescimento durante a vida acadêmica e também além da vida acadêmica e estimula esse gosto pela pesquisa. E, por fim, então, agradeço ao professor Fernando por ter me dado a oportunidade e também a todos os professores da Unijuí que incentivam os seus alunos a conhecer e se aventurar na pesquisa.